Olá, deusa maravilhosa! Domingo de sol em Porto. Só gratidão, né? Esse verãozinho tá bom, não tá muito quente. Tem sol. Desejo que você aproveite esse dia. Mas hoje eu vim aqui falar sobre algo que circunda as mulheres, os homens, né? E muitas mulheres que me procuram para trabalhar na terapia da imagem estão passando por um processo de transição, de separação. E o que acontece? Geralmente a mulher fica muito... Por ter passado muito tempo casada, ela acaba ficando insegura, né? É como se depois de 20 anos de casamento, a gente tivesse que aprender a caminhar de novo. E, inclusive, nos encontrarmos como mulher, porque muitas mulheres, depois que se casam, é como se fosse a esposa do fulano, né? Parece que ela perde a própria identidade. Ela vira a esposa, a mãe, mas quando a gente pergunta, mas quem tu é? Quem é essa mulher? Porque antes de ser esposa, antes de ser mãe, tu é uma mulher. E aí, onde está essa mulher depois de 30 anos e que se encontra novamente com ela mesma, né? Então, isso é uma pauta que aparece muito para a terapia da imagem, a mulher quando passa por esse processo de separação e ela precisa reencontrar quem ela é e uma imagem nova para essa mulher, né? Então, geralmente, quando a mulher separa, ela vai pro salão de beleza e pede pro cabeleireiro: repica tudo, eu quero mudar, eu quero me livrar dessa imagem, né? Essa imagem que remeteu aí a um momento. E aí, hoje eu vou convidar uma pessoa, vou convidar este movimento que faz parte da minha vida e é um projeto que eu me dedico e nós aqui em casa nos dedicamos como família, que é o projeto Movimentos da Alma. Se você ainda não conhece, esse é um outro perfil aqui no Instagram, onde nós falamos sobre a constelação familiar, a visão sistêmica e o quanto isso ajuda na nossa vida, nos nossos relacionamentos. Então, vou chamar aqui o senhor Movimentos da Alma, né? Que é... deixa eu ver aqui. Que é o assunto que a gente vai abordar hoje. Olá, Olá, seu Thiago. tudo bem? Então, hoje você vai representar o Movimento da Alma. Isso aí, sejam bem-vindos ao Movimentos da Alma. Hoje nós vamos fazer um bate-papo sobre o que, Kelly? Nós vamos falar sobre a separação. Nós dizemos que a separação de casal não é a solução. E por que a gente vai falar sobre esse assunto hoje, Thiago? Nós vamos falar sobre esse assunto porque ele entrou como pauta para nós, né? Nos nossos processos, no nosso cotidiano. E a gente achou importante trazer isso e falar um pouco sobre isso, né? A gente fala muito sobre o relacionamento a dois, como construir esse relacionamento, mas e quando chega a fase do desconstruir esse relacionamento, né? Será que isso é a solução? Será que não é? Como que a gente Bom, pode perceber? eu não sei, mas assim, tu já disse hoje que nós íamos vir fazer a live separados. Acho que isso aí já é um sinal do campo, Eu porque hoje nós estamos falando de separação e estamos separados pelas câmeras. é que Um tá no escritório da casa e o outro tá na sala. Então, isso aí já faz parte dessa energia. Mas vamos lá. Vamos falar então. Vamos ver se eu consigo colocar aqui. Eu precisava colocar o título da live. Como que eu faço isso? é só no começo.
Kelly? Eu acho que é aqui, só um pouquinho. Adicionar, compartilhar, desativar comentário. Adicionar moderador, não sei o que é isso. Não sei. Ah, depois a gente faz. Peraí. Não vai dar. Bom, a primeira coisa que a gente está falando, então, é que a separação do casal não é a solução. Por quê, Kelly? Porque o que, que acontece, gente? Quando a gente pensa na separação, tu pensa assim, vamos separar porque o Tiago não dá mais com ele, não dá, ele não segue as mesmas coisas que eu, ele não me procura mais, ele não me ama mais, ele tá me traindo, ou ele tá usando meu dinheiro de uma forma que eu não quero, ele não me ajuda na minha casa. Então, eu opto por desistir disso, porque eu vejo que o outro é o problema. Eu não vejo, então, que quanto da minha parte está ocasionando essa quebra, esse fim desse relacionamento. A questão toda é que, enquanto eu estou acreditando que o problema é o outro, eu fujo da minha responsabilidade. E num casamento, 50% é minha parte, 50% é da outra pessoa. 50% do que deu certo é meu, 50% do que deu errado também é meu. E aí eu preciso entender o quanto eu fiz. Bom, cheguei no final do meu casamento, não tem mais como voltar. Não existe, não tem. Ok. Como que eu posso sair então deste relacionamento de uma forma que isso não se repita? Porque o que, que acontece na realidade, né, Thiago? A gente acaba o relacionamento, eu acabo o relacionamento com o Thiago, e eu vou para o mundo com mágoas, com ressentimentos, olhando para tudo aquilo que deu errado. E aí eu vou encontrar uma nova pessoa, que no início vai ser tudo maravilhoso, mas com o decorrer, aquela pessoa vai se tornar exatamente como a minha primeira, segunda, terceira, quarta esposa. Ou esposo. Mas, Kelly, isso tu tem completa razão, tá? Perfeito. O que tu tá falando, assim, foi bem rápido, mas a alma, ela é devagar. O movimento dela é devagar. E a gente precisa entender o processo, como é que se chega até isso, né? Para que o relacionamento dê certo, o homem tem que ser visto como homem pela parceira, pela mulher. E a mulher precisa ser vista como mulher pelo homem. Então, isso é um processo. E o relacionamento de casal, o conflito não é entre os dois. Isso, presta bem atenção no que eu vou te dizer. O conflito não é entre os dois. O conflito é entre os dois sistemas de origem familiar dos quais eles vieram. E Sim, isso é importante. isso é o que a gente vê nas constelações, Sim, né, Tiago? Porque geralmente quando uma pessoa chega e ela quer constelar o seu relacionamento, primeiro que a gente não constela uma pessoa sozinha. A gente vai constelar o relacionamento só na presença do homem e da mulher. Os sim, dois precisam estar ali. sim. Porém, nós podemos constelar o quê? Ah, eu quero constelar, sei lá, sinto raiva do meu parceiro. Ah, não, aí que começa, tá? Olha só. Porque quando eu venho de um sistema familiar, com suas crenças, com as suas vitórias, derrotas, com tudo que tem para trás, coisas que são conscientes para mim e inconscientes para mim. E quando essa mulher também vem, ela vem com o seu sistema familiar, com as suas crenças e tudo mais, né? Então, até tem uma frase que diz assim, o Freud dizia que o nosso inconsciente é que escolhe o outro, certo? Para se autocompletar. E se tu tem noção disso, conscientemente tu vai fazer um trabalho para que isso possa te dar frutos. Então, assim, eu venho do meu sistema e ela vem do outro sistema, né? Se um e o outro sabe disso e cria uma harmonia entre isso, ok. Mas o problema começa quando um começa a impor ao outro o seu sistema. Quando um começa a impor ao outro
esse sistema familiar. Ele não se despede do sistema dele e ele começa a impor isso. Porque o que é um casamento? O casamento é uma traição à nossa família de origem. Concorda? Porque eu conheço uma outra pessoa, essa outra pessoa vem com outro sistema familiar e eu tenho que abandonar o meu sistema de origem. Olha só isso daí. Eu tenho que abandonar o meu sistema de origem e começo a criar um outro. Então é uma traição, é um pertencimento. Eu aos poucos vou deixando de pertencer a esse meu sistema. Só que como é que acontecem os problemas? Eu não quero deixar de pertencer. O meu sistema é mais forte, então eu imponho no outro o meu sistema. Seja as coisas boas que eu faço, seja as coisas que não são tão boas, mediante o julgamento moral das pessoas. Entende? É o que a gente sempre fala. Para que tu possa viver uma vida, tu precisa te divorciar dos teus pais. Porque nós, muitos de nós, continuamos olhando para a nossa família de origem, julgando, criticando, e assim, dessa forma, repetimos tudo aquilo que os nossos antepassados fizeram. Porque eu não cortei essa ligação. Porque quando eu vou formar uma nova família, então eu preciso estar no meu lugar de mulher, eu preciso encontrar um homem que também esteja no seu lugar de homem, que já tenha agradecido ao seu sistema de origem por tudo que recebeu, né? Seja grato por isso e tenha se despedido. Porque enquanto. Presta atenção nisso que tu está falando, tá? Quando eu vejo um homem, quando que eu consigo ver um homem como um homem e uma mulher como uma mulher? Quando eu estou no meu lugar, né? Quando eu estou no meu lugar. Exatamente. Quando eu não busco mudar o outro. Porque o que acontece? Se eu não permito o outro fazer certas coisas, se eu fico bravo com isso ou com aquilo, eu começo a ver o outro como um menino, eu começo a ver o outro como uma menina, sai da conjugabilidade e entra para a parentalidade. Eu começo a ser Sim. pai dessa minha mulher, dessa minha parceira, ou eu começo a ser mãe desse meu parceiro. Por quê? Eu estou impondo o meu sistema. Tu percebe? Não, e quando eu quero dizer, quando eu quero assim a mulher, ai, porque tu tem que fazer isso, porque tu tem Começa a dar que. ordem. Começa a dar ordem. A mulher Essa adora dar a mulher ordens. adora dar ordem. A gente tem Elas essa dinâmica no gostam. e Mas a gente tem que entender que se eu der ordem para o meu marido, se eu disser o que ele tem que fazer, talvez eu fique no lugar da mãe dele. E aí vai dar problema, né? ninguém vai querer se relacionar com a mãe. Pois é. Então as mulheres têm que perceber isso, né? Perceber. Eu estou dando muita ordem, eu estou mandando, eu estou dizendo o que tem que fazer, eu estou cuidando de tudo. Eu cuido da roupa, eu cuido da agenda do homem, eu cuido de tudo desse Tá? homem. Então tu não é a mulher, né? Tu é a mãe dele. Só que isso é algo que a gente percebe em alguns atendimentos, né? Em alguns, tanto no atendimento sistêmico individual, como no atendimento em grupo, como nas constelações. A gente percebe que isso é um movimento oculto. Tu percebe que tu tá sobrecarregada ou tu tá sobrecarregado, mas tu não fala. Tu não fala. Tu fica contigo essas coisas. Ou tu fala. Qual o momento que tu fala? Tu fala no momento da briga. No pior momento que tu vai falar. Onde o teu cognitivo ele tá descontrolado, aonde tu não consegue colocar as palavras da maneira mais adequada possível, mas tu fala. E aonde que a gente fala do relacionamento de casal, que é bacana tu perceber isso e conversar com outros sobre isso. No momento a dois. Quem tem filho tem um momento individual com o seu marido ou com a sua mulher. Conversar e numa conversa se expor, se perceber isso. E a gente diz assim, quando eu respeito as carências do outro e a vulnerabilidade que ele se encontra, eu consigo conversar e perceber para criar um equilíbrio e uma harmonia. Esse é o processo que faz um relacionamento dar certo. E aí, Kelly, a gente vai entrar assim, ó, e uma coisa que eu acessei
nas constelações, até com o Hilário Trigo lá, que eu concordo plenamente. Uma mulher em seu centro, ela resgata um homem, entende? Mas eu preciso estar no meu centro. Não vou cuidar do homem, não. Uma mulher em seu centro, ela resgata o homem. E eu concordo plenamente com isso. Só que para acontecer esse tipo de coisa tem que haver os momentos individuais do casal, tem que haver esse momento para que os dois conversem. Não no momento de briga, mas no momento a dois. Naquele jantar bacana que vocês vão fazer. Mas Naqueles o que momentos. acontece, né, Tiago? Que vamos falar aqui desse assunto, dessa pauta. A separação do casal não é a solução. O casal já chegou ao estopim. Essa mulher muitas vezes já chegou pro cara e disse: vamos fazer terapia de casal? Nem pensar terapia de casal. Coisa mais ridícula, é a última coisa. Eu já escutei vários homens dizer isso. Não, terapia, se me falar para terapia de casal, tô fora, tô caindo fora. Por quê? Porque as mulheres tentam, olha só, nosso casamento está em crise. Vamos para uma terapia de casal como algo, como um caminho de solução. E os caras não querem ir. Mas é caminho oposto, né? Que é a mulher, quando casa, ela casa querendo que o homem mude. E o homem, quando casa, ele casa querendo que aquela mulher nunca mais mude. Que ela Só que fique sempre assim. ela fica E o sempre assim. porquê que os homens não vão para terapia e não gostam que as mulheres façam terapia? Porque a terapia é algo mais perigoso que existe para um casal. Porque no momento em que tu começa a te olhar, que tu começa a olhar o teu parceiro, que tu começa a avaliar, muitas mulheres se separam. Muitas mulheres buscam porque acreditam assim, bom, esse cara não quer mudar, eu já não é nem querer mudar, porque a mulher quer que o cara mude, mas não é sobre ele mudar, né? Não é sobre ele mudar. É sobre ou tu muda em relação aqui ao teu casamento e olhe, né? Ou então tu vai ter que realmente mudar de parceiro. Mas aí é que tá, e por isso que a gente tá aqui Isso, hoje, eu para contei. dizer que a Eu, separação não é a por solução, isso, porque essa mulher vai se separar, ela vai se separar desse cara, ou esse cara vai se separar dessa mulher. E o que vai acontecer? Ele vai encontrar outra mulher igual a ela. E vai pois ser assim. nesse sentido que a gente estava construindo, que eu estava construindo essa minha linha de raciocínio. Porque se tu não olhar, se a Kelly não me olhar como homem e eu não olhar a Kelly como mulher, tá? Se eu não perceber, se eu continuar fazendo conflito com o sistema familiar de origem dela e ela fazendo com o meu, se eu continuar fazendo conflito com ela, mandando nela, sendo o pai dela, digamos assim, e eu me divorciar em relação a isso, eu me divorcio dela porque não tem mais como, eu vou me divorciar com conflito. Eu vou me divorciar conflituoso. E fazendo com que eu não perceba todo o que é meu. 50% é meu, 50% é da Kelly. Um conflito, quando tu te divorcia por conflito, no conflito, tu não percebe isso. E tu não te divorcia. Tu te separa, mas tu não te divorcia. Tu não consegue se despedir do parceiro anterior. O divórcio, para dar certo, ele tem que ser feito com amor. E Não, aí é ele meio tem que ser feito com tópico, né? gratidão, Sim. né? Tu precisa entender que aquela pessoa foi um personagem na tua vida que veio para que tu possa olhar para algumas questões tuas. São tuas. A única forma de tu te separar bem e estar livre para outros relacionamentos é quando tu é grato ao parceiro, tu agradece esse parceiro, tu vê força em tudo isso que vocês viveram juntos. E aí então tu entrega para ele aquilo que a gente falou, entrega os 50% que deu certo, 50% que deu errado, fica com o teu 50% que deu certo, e 50% que deu errado. E então tu pode viver um novo relacionamento. Mas por quê, Thiago? Porque tu mudou. É eu que preciso mudar para que eu possa atrair um novo padrão de relacionamento.
enquanto eu critico, julgo o meu parceiro, me separo dele, acho que ele é um cafajeste, um traidor, Quem pode eu julgar o teu vou. parceiro? A Quem mãe pode? dele, a mãe dele pode julgar, mas eu, como estou naquele lugar de vítima no relacionamento, e não existem O vítimas, né? relacionamento são entre iguais, equivalentes, que se tem que se entregarem em equivalência o tempo Deve todo. É a lei do ser equilíbrio. assim, Thiago, deve ser, mas a gente sabe que no dia a dia as mulheres muitas vezes se colocam como vítimas do processo. Ai, eu me casei com esse cara, eu cuidei dos nossos filhos. Ok, é um mérito imenso. Porém, se você fez isso foi porque você quis e o seu parceiro não valorizava isso. Talvez foi isso que aconteceu. E aí agora você se vê perdida, sem uma profissão, sem uma independência, e aí você vai julgar aquele cara que fez o que ele queria fazer, seguiu a profissão dele, seguiu a carreira dele, e você ficou para trás. Essa é a verdade das mulheres. Mas tudo isso aconteceu porque você permitiu, a mulher permite. E agora, como ela vai caminhar? Ela vai ter que recomeçar. Ela vai ter que recomeçar de novo. E aonde ela vai buscar força para recomeçar? Nas suas raízes. Ela precisa se reconectar com as suas raízes, com a sua essência. E entender que só a separação não vai ajudar ela, porque ela vai voltar a se relacionar e se ela não se trabalhar como mulher, como pessoa, como alma, ela irá encontrar o ex dela, o primeiro que a gente não diz pela questão sistêmica, nós não temos ex-maridos, nós temos o nosso primeiro marido, nosso segundo marido, nosso terceiro, seja o que for. Todos fazem parte. E a todos nós devemos ser gratas. Porque por eles nós estamos aqui hoje, somos o que somos, porque vivemos tudo isso, né? Então, Tiago, o que eu te digo assim, ó, aqui na terapia da imagem, o que que acontece? Nós vamos resgatar, nós vamos redescobrir a mulher. Porque é isso que acontece, né? Para que então ela possa se reconstruir, ela tomar essa força, ela se reconectar com as raízes dela, de onde vem toda essa força, essa coragem, essa segurança, para que então ela, de uma forma diferente, né, com um novo olhar, possa ir para a vida e encontrar um homem, não mais um pai, não mais um filho, porque a gente também sabe que as mulheres às vezes confundem as coisas, né? É bem normal a gente confundir. Pega o marido e faz de filho, ou pega o marido e quer um pai, na verdade, ela não quer um homem, ela quer um pai que pague a conta, que faça tudo por ela, sendo que na verdade ela só vai ser plena e completa quando ela for autossuficiente, quando ela for soberana, aí ela tá uma mulher, né? Aí ela cresceu, aí ela se tornou uma mulher. Aí sim ela pode encontrar então um homem onde ninguém é dependente do outro, ninguém é codependente. São seres, almas individuais que se completam e que somam, vão crescer juntos, né? E não é uma coisa, vamos dividir, ou eu te dou muito mais, aí a gente gera um desequilíbrio, que é o que acontece. A questão toda, e o nosso assunto, a gente começou aqui hoje, é para dizer que não basta você se separar. Isso aí não vai melhorar a tua vida. Você precisa buscar o autodesenvolvimento, você precisa se conhecer, você precisa entender. O que eu digo assim, Kelly, por que eu digo a separação, né? Ela não é a solução. Porque se, o ficar. A hora que tu resgata o início daquela relação, o início mágico daquela relação, e tu contrasta com o final, a separação, não o final, mas a separação dessa relação, tu percebe que algo foi perdido nesse tempo, nesse caminho. E o que a gente está falando, se eu saio dessa relação
vou e separo e eu vou para o mundo buscar outras pessoas, eu vou buscar uma pessoa totalmente diferente dessa relação que não deu certo. No primeiro momento, que é o que eu estava falando, no primeiro momento vai ser assim, vai ser totalmente diferente. Mas, com o passar do tempo, pouco, médio, longo tempo, as coisas vão ser exatamente iguais ao que era essa relação, porque eu não percebi o caminho. Eu não percebi esse, por isso que o autodesenvolvimento ele é tão importante, de eu parar e perceber, me divorciar realmente da minha família de origem, das coisas, me despedir de coisas que daqui a Os pouquinho padrões, né? meu avô bebia, meu pai bebia, eu também bebo. Mas é importante nesse momento eu me despedir disso. Ou meu avô jogava, meu pai jogava, eu também jogo. Jogo, sei lá, eu jogo viciado, enfim. Então eu preciso olhar para isso junto com a família de origem da minha parceira e sentar, conversar e entender. Não ir embora, não separar. Por isso que eu digo que é tão importante conversar antes do fim. Conversar antes do fim. Entendeu? Então, assim, é parar, conversar e alinhar isso. Se não for possível fazer isso, e aqui fica bem importante isso, e de repente te responde, Claudir, é a boa separação. O divórcio com amor. Porque a hora que eu sento e faço um divórcio com amor, eu rompo esse vínculo, existe o rompimento desse vínculo. Porque para se liberar disso, é preciso reconhecer essa morte. É preciso reconhecer o fracasso desses sonhos, desse andar junto, desses tantos sonhos plantados que fracassaram. E viver essa morte, mas com amor, sem raiva. Só nesse momento você pode sentar e conversar com a pessoa e se despedir. Dá a ela um bom lugar. Porque esse relacionamento fez com que você percebesse tudo isso que você percebeu. Então, esse é um caminho de liberação. Porque o divórcio, muitas vezes, ele é inevitável. Mas ele precisa ser feito com amor. Você não pode ir para uma outra relação buscando curar as feridas que você tem da sua relação atual. Porque ela vai, no longo prazo, se transformar exatamente igual a essa relação que você está saindo. Então, Exatamente. da minha parte aqui, eu te digo assim, eu acho que é o fim desse nosso bate-papo hoje. Por isso, a separação ela não é a melhor solução. Ela é uma solução quando as outras soluções já foram colocadas. Dessa forma, eu vejo minha mulher como minha mulher, eu reconheço nela o sistema de origem dela e eu não tento mandar com que o meu sistema seja melhor do que o dela. Eu converso, a gente percebe isso junto, a gente faz uma construção em conjunto. Sempre é tempo para poder voltar e conversar sobre isso. Eu não posso mudar o que aconteceu para trás, mas daqui para frente eu posso fazer diferente. E aí o mundo gira. E às vezes as constelações, elas fazem com que eu tenha a percepção em quem eu também estou conectado. Às vezes eu estou conectado com um bisavô lá atrás. Eu preciso arrumar isso no meu campo para que reverberem dentro do meu campo familiar. Por isso que as constelações são mágicas. Elas vêm para nós para poder nos dar esse caminho de solução. Junto com as leis sistêmicas, a gente então traz do inconsciente, traz as coisas para o consciente, faz algo de bom com isso, consegue viver com essa egrégora dessas três leis e também desemaranha muita coisa que lá está para trás inconsciente. Por isso, Então, Tiago, os movimentos da alma. Por isso que a gente faz esse movimento. E a boa separação é com amor. porque tem uma questão, eu acho perfeito, acho que é isso aí mesmo. E muitas vezes as pessoas até querem mudar o seu comportamento, né? Mas elas não sabem por que que elas não conseguem, né, Tiago? Ai, Por isso. eu traio o meu marido, eu traio o meu marido. Mas eu sei que é errado e tal, mas eu não consigo deixar de trair. Então, a constelação pode te mostrar a quem, com quem tu está identificada, a quem tu está dando, tu está se colocando no lugar, tu está querendo, porque todos esses problemas que a gente vive são sintomas para que a gente olhe para algo.
É alguém que foi excluído, é alguém que está fora do lugar, é alguma relação em desequilíbrio. E a constelação traz para cada pessoa que vai lá, se coloca, se apresenta e pede para que o campo, então, mostre para ela o porquê daquela dor, né? Porque eu não consigo me desfazer desse tipo de comportamento. Então, fica o convite aqui para todos. Sigam o Movimentos da Alma, tá? Esse perfil que o Thiago Eu vou tá. responder ali antes, tá, Kelly? Tem um comentário ali do Claudemir. O nosso processo aqui, muitas vezes, nos meus atendimentos individuais, eu falo que as respostas não são óbvias. Então, em cima do que tu falou ali antes, um completava as carências do outro, mas agora não funciona mais. E aí vai uma resposta, de repente, que não é óbvia. E é uma resposta um pouco difícil. Quando eu vou para um relacionamento buscando suprir uma carência minha, eu estou buscando no lugar errado. Porque essas carências, ela vem do meu sistema familiar. Algo que eu não recebi dos meus pais ou julgo não ter recebido. Então eu vou para a vida buscando alguém que me complete essas carências. A hora que eu encontro essa pessoa, ela completa, o mundo vira mágico, o mundo vira assim fantástico. Mas isso dura por pouco tempo, geralmente por pouco tempo. Porque em seguida eu percebo que aquilo ali já não me entrega mais, não me supre mais essa minha carência. Porque eu estou buscando ali o que eu tenho que receber aqui. Só que hoje eu não tenho mais pai, não tenho mais mãe. A vida foi como foi. Quem pode entregar isso para mim é só eu como adulto. E aí, no atendimento sistêmico individual, a gente consegue trabalhar isso. A constelação, a visão sistêmica, a constelação em si, ela te mostra isso. E aí tá o que a gente fala, o tomar o pai, tomar a mãe. Tomar o pai, tomar a mãe com tudo, sem falta alguma. E que essa carência que eu julgo ter essa carência, o meu eu adulto é a única pessoa que pode completar isso em mim. Só que isso não é um caminho fácil, não se faz muitas vezes esse caminho sozinho. Se faz esse caminho com alguém que já trilhou esse caminho. Então, esse é um processo e nós nunca devemos buscar nos nossos parceiros, nos nossos filhos, nas nossas relações profissionais, a entrega da carência que nós temos do nosso sistema de origem. Então, Nesse caso, e em todos os casos, né, Thiago? Quando a gente faz a terapia, a gente sempre tem um encontro onde a gente vai encontrar a nossa criança, né? A criança onde os nossos maiores traumas estão lá na infância. E através de técnicas, né, a gente acessa esses momentos e nós, como adultos, podemos resgatar essa criança e tomar o controle. Porque quando nós temos a carência, nós estamos na nossa versão criança. E crianças não casam, crianças não se relacionam, crianças não ganham dinheiro. Quando nós estamos na criança, nós temos muitas questões, porque para casar, para me relacionar e para ser uma profissional de sucesso e ganhar dinheiro, eu preciso crescer. por isso Então, que eu eu acho que é isso. digo, Kelly, o difícil é ficar junto. Porque eu tenho que me autoconhecer e o outro também olhar para o mesmo lado. Para que um casamento dê certo, ambos precisam ter um ponto em comum. Que fique a dica aqui. E é isso, Que né? olhem para um ponto, certo? Muito obrigada ao Movimentos da Alma hoje por poder aqui compartilhar essas informações, esses conhecimentos vividos e experienciados por nós, né, Thiago? E que se alguém ainda não segue o Movimentos, por favor, se fizer sentido para você, entre nesse perfil, indique para mais pessoas, certo? Nós gostamos de conversar, responder questões, então mandem pelo direct as dúvidas,
aquilo que angustia vocês, que nós vamos ter o maior prazer em vir aqui e compartilhar o que nós podemos, né? O que nós temos aí para entregar. Se você quiser saber mais informações sobre o nosso trabalho, sobre as terapias, sobre os encontros também, entre em contato pelo WhatsApp, tem na minha bio. Né? Nós fizemos atendimentos presenciais e online. Certo? Isso aí. Tchau. Até mais. Beijo, bom domingo.